Irmãos, eu quero trazer em nome da nossa igreja, a Igreja Batista da Graça, uma saudação à Igreja Batista no Jardim Marambá, a pastor Fernando, a todos os irmãos, pelos seus 18 anos. A igreja está orando por esse tempo que estamos juntos. Este é um final de semana muito excepcional, muito incomum na vida de nossa igreja, porque boa parte dos nossos irmãos, especialmente jovens, estão envolvidos na conferência Fiel para Jovens em Atibaia. Nós temos um grande grupo de irmãos ali, jovens de todo o Brasil, que estão reunidos lá, e boa parte da nossa igreja, especialmente jovens, estão ali, está ali essa parte, fazendo a estrutura, oferecendo suporte para que a conferência se realize. Eu quero destacar assim não só a minha alegria, mas toda a minha família, por estarmos aqui esses dias, aproveitando esse tempo juntos. Minha esposa, Dona Nadir, vai ficar de pé, que já me suporta há alguns anos, mas o privilégio é meu, não é? Pode sentar-se. Minha filha mais velha, Esther, estuda em Piracicaba, nós a buscamos ontem, ela faz economia na USP. A minha filha mais nova, Ana, que já está no 9º ano, daqui a pouco vai para o ensino médio. Essa família bonita aí que Deus me concedeu. Eu quero agradecer ao convite, gentilmente, e ele disse que perguntou a vocês uma razão por que ele teria convidado. Eu acho que uma boa razão é porque não achou ninguém melhor. Tá bom. Olha, leia esse livro, tem lá na livraria, chama-se Nascido Escravo. Na verdade, trata-se de um livro escrito por Martinho Lutero, já, obviamente, vertido para uma linguagem contemporânea. Quando Lutero escreveu Erasmo, Erasmo e Lutero foram dois grandes homens do século XVI, influenciaram bastante o mundo moderno com seus escritos, mas eles assumiram posições diferentes em relação à pessoa, a Deus, a pessoa, a natureza, os atributos de Deus. E Erasmo escreveu uma obra tratando do homem e de Deus, da liberdade, do conceito de livre-arbítrio, e Lutero escreveu uma resposta. O resumo da resposta de Lutero está aqui, neste livro chamado Nascido Escravo. É um livro simples, e tive o privilégio de anos atrás escrever o prefácio desse livro. Quero recomendar àqueles que desejarem ler este material. Ele foi muito importante na minha vida e pode ser que muita gente hoje, sem perceber, esteja mais perto da posição de Erasmo do que da posição de Lutero. Então eu quero incentivar você a checar aí onde é que você está no debate entre esses dois homens que está tão vivo como nunca antes. Bom? Incentivo você a fazer a leitura deste livro. Olha, hoje à noite, amanhã à noite, também no domingo à noite, nós vamos examinar as Escrituras e eu quero incentivar você a trazer a palavra de Deus para nós examinarmos juntos. E em cada uma dessas noites nós vamos pensar sobre dois homens. Claro que cada noite dois homens diferentes. Então nós vamos pensar aí a fé cristã, a fé bíblica, a partir destes homens que não são apenas modelos individuais, são também paradigmas, são modelos de fé, são modelos de relação com Deus. E nós podemos dizer o seguinte, que a doutrina capital da fé evangélica, que é a doutrina da justificação pela fé, pode ser observada nesta comparação que pretendo fazer nessas três duplas, nestes 6 homens, portanto. De hoje eu peço que você abra Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler inicialmente os 7 primeiros versos.
Eu gostaria realmente de insistir que você mantivesse o texto bíblico aberto durante o tempo, porque a gente vai examinar exatamente a palavra de Deus na noite de hoje. Gênesis capítulo 4, os versos de 1 a 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu tenho 3 irmãos. De vez em quando nós nos encontramos, e é raro nós nos encontrarmos os 4, é inevitável que nós façamos assim aquelas comparações. E apesar de sermos irmãos, uma observação é que nós somos diferentes, muito diferentes. Temos lá as nossas semelhanças, porque fomos gerados de um mesmo pai, de uma mesma mãe, criados sob contingências, sobre influências muito semelhantes, mas nós somos diferentes. Tenho 2 filhas e elas têm suas semelhanças, mas elas têm suas diferenças. A gente vem no carro e cada uma tem o seu jeito de ser, sua maneira de agir, de lidar. E ainda bem que são diferentes, porque se nós quiséssemos que fossem iguais, bastava ficar com uma, não é verdade? A gente, na verdade, quer essa riqueza da diferença. E ela é boa nesse aspecto. Irmãos, dos relacionamentos mais íntimos, mais próximos, por que não dizer mais sagrados, está o relacionamento entre irmãos. É algo muito forte. Hoje vamos falar dos primeiros irmãos mencionados na Bíblia. E diga-se de passagem, o relato não é feliz. É um relato triste, melancólico, diríamos. Uma informação muito importante para que você tenha em mente neste início é a seguinte: o capítulo 4 de Gênesis vem depois do capítulo 3. Você vai dizer: bem, pastor, o senhor veio de São José dos Campos para nos dizer isso, ofender a nossa inteligência aqui em Bauru. Mas a razão é a seguinte: se você for ao capítulo 3, o que você tem ali é a queda do ser humano. Você está lembrado? O homem e sua mulher desobedecem ao Senhor. Eles então são banidos da presença do Senhor, banidos do Éden. E disse o Senhor, por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida.
Eu quero lembrar você o seguinte: o texto original de Gênesis não é dividido assim em capítulos e versículos, como nós temos hoje em nossas Bíblias. O texto original é um texto sequencial, e às vezes a nossa leitura por capítulos e versículos faz com que nós tenhamos uma visão assim, uma leitura um tanto quanto compartimentalizada, fragmentada, atomizada das Escrituras. Mas você deve se lembrar que o texto é um texto corrido, é um texto sequencial. O texto diz assim: expulsou o Senhor o homem, colocou querubins no jardim, a oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que de Caim e de sua oferta não se agradou. Observe essa sequência. Porque logo após o texto bíblico narrar que o Senhor os lançou fora, que o Senhor expulsou o casal, que o Senhor fechou o caminho ao Éden, o homem e sua mulher tiveram os filhos, e agora você tem aí, não sabemos exatamente quantos filhos eles já tinham a essa altura, quando os dois eram adultos. Há quem sugira, aliás, alguns estudiosos que sugerem, inclusive, que tanto Caim quanto Abel, a essa altura, já fossem homens maduros, ao ponto de serem até líderes de família, não sabemos, é apenas uma sugestão. O fato é que, a partir de agora, o texto bíblico narra a primeira ação de seres humanos no sentido de retomarem uma comunhão com Deus. Ou seja, é aqui com Caim e com Abel que nós vemos o esboço primeiro de uma retomada, de uma, vamos dizer assim, de renovar algum tipo de relação que foi perdido lá atrás. Eles haviam sido expulsos da comunhão com Deus, eles haviam sido expulsos da presença de Deus, e agora o que se tem é este momento em que eles tentam buscar a presença de Deus. Isso é muito importante. O texto diz que eles tinham ali atividades diferentes, atividades bem primárias, bem básicas da subsistência humana, a agricultura e a pecuária. Eles dois lidavam com isto. O mais velho era lavrador e o mais novo aí era pastor de ovelhas. O texto diz que Caim trouxe ao Senhor uma oferta de manjares. A palavra oferta aqui é uma palavra genérica, que serve, aliás, palavra ampla, que na língua hebraica serve tanto para a oferta de Abel quanto para a oferta de Caim. Não há distinção aqui, porque a intenção aqui é falar no sentido mais amplo da oferta que ambos ofereceram. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Estavam separados de Deus e agora fazem um esboço de aproximar-se do Senhor. Caim traz a oferta de manjares. Abel traz uma oferta
das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agora observe esse detalhe: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Esses dois elementos estão presentes. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. E você não pode descolar essas duas coisas, porque aí é muito importante que não apenas a condição do ofertante seja considerada, mas também está em consideração a oferta. Ou seja, não é apenas, o Senhor não está apenas levando em consideração a atitude do ofertante, mas também leva em consideração aqui a oferta. Ao passo, diz o verso 5, que de Caim e de sua oferta não se agradou. Aí você vai se perguntar por quê? Eles eram homens, como eu disse, gerados no mesmo ventre. Certamente ambos trabalharam para produzir ali, tanto Caim quanto Abel. Caim para produzir lá no seu campo, Abel também para certamente pastorear aquele rebanho de ovelhas, e eles trouxeram expressões legítimas dos seus esforços, do seu trabalho. O escritor aos Hebreus vai ajudar você a entender um pouco o que aconteceu aí. Hebreus capítulo 11. O escritor aos Hebreus vai oferecer aquela que é a interpretação deste texto. Hebreus capítulo 11, verso 4. Diz o texto bíblico aí. Aliás, vamos lembrar o seguinte: o capítulo 11 de Hebreus trata daquela galeria da fé. O escritor aos Hebreus vai fazer uma retrospectiva dos homens e mulheres do Antigo Testamento que viveram pela fé. E ele vai dizer o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, verso 1, e a convicção de fatos que se não veem. E o primeiro nome a ser mencionado nesta galeria da fé está no verso 4. Observem bem: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. O escritor aos Hebreus, então, está dizendo que Abel tinha fé. E diz ainda mais que esta fé, ela é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Então já observa você o seguinte: também o escritor bíblico vai dizer que a oferta de Abel, e aqui a palavra última aqui do verso 4 é oferta de Abel, é uma oferta de fé, porque ele ofereceu a sua oferta como resultado da sua fé, diz o texto bíblico. Mas agora a palavra de Deus vai dizer uma coisa. Vai dizer que a oferta de Abel não era meramente uma oferta, era um sacrifício. E aqui a palavra sacrifício já não é mais simplesmente um tipo de dedicação. Já envolve o imolar de uma vítima. Se você for aqui ao capítulo, à língua grega, você vai ver que tem um sentido
de apanhar-se uma vítima inocente, a fim de que se apresente aquela vítima entre você e Deus. Aliás, esta palavra sacrifício, aqui traduzida no verso 4, é a mesma palavra que é usada para o cordeiro pascal. É a mesma raiz do verbo. Aquele cordeiro que é sacrificado, que foi sacrificado para que Israel fosse protegido da punição ou do juízo. Então o texto bíblico vai dizer o seguinte, que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o que Caim. E o texto bíblico vai dizer o seguinte, que quando Deus viu o sacrifício de Abel, o Senhor deu testemunho de que Abel era justo. Eu quero que você entenda o seguinte, aqui, esta expressão, obteve testemunho, é uma expressão que aparece no capítulo 11 algumas vezes. A primeira vez aparece lá no verso 2. Pois pela fé, os antigos obtiveram o testemunho. Esse testemunho é de quem? Esse testemunho é de Deus. Você vai ver mais à frente, eu posso mostrar para você que quem dá esse testemunho da fé é o Senhor. Você pode ver também aí no versículo 5, quando fala de Enoque. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ou seja, o Senhor é este autor deste testemunho. Veja você os dois últimos versos do capítulo 11. Diz assim, ora, todos estes que viveram pela fé, verso 39, obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Você vai observar o seguinte, Deus deu testemunho de que Abel era justo, ou seja, esse testemunho Abel recebeu de Deus, mas estes homens do Antigo Testamento, apesar de terem obtido o testemunho de que eles eram justos, eles não obtiveram a concretização da promessa. Essa concretização apenas nós hoje obtemos. O que o texto então está dizendo? Que Abel ofereceu a Deus um sacrifício, ele obteve de Deus uma palavra é justo, Deus aprovou a sua oferta, e por meio da fé de Abel, mesmo depois de morto, ele ainda fala a nós hoje. O que significa? Que o padrão, o paradigma de Abel é um paradigma que perpetua-se, mesmo depois da sua morte. Que o modelo de Abel é o modelo a ser imitado. Em que aspecto? É que o modelo de Abel, para se aproximar de Deus, é o modelo do pecador afastado de Deus para chegar à presença de Deus. É que não há possibilidade de nós nos aproximarmos de Deus, uma vez que fomos banidos da comunhão com Deus, uma vez que somos pecadores debaixo do juízo de Deus, é que não há possibilidade de nós chegarmos à presença de Deus de maneira nenhuma, sem que tenhamos um mediador, sem que tenhamos um sacrifício, sem que tenhamos uma oferta de sangue, sem que tenhamos algo que esteja entre nós e Deus, porque não é possível, por mais bem intencionada que seja a nossa motivação,
nós restaurarmos a nossa comunhão com Deus sem a vítima, sem o sacrifício. Porque Deus não pode receber-nos em comunhão com Ele sem que efetivamente a justiça seja provida. Por isso que o texto diz que ao oferecer o sacrifício, Abel obteve a voz, ele obtém passivamente, o texto grego diz, ou seja, ele obteve o testemunho de ser justo e teve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Você está observando? É porque não há como você chegar à presença de Deus primeiro sem o sacrifício. E não há como você obter o testemunho de que é justo sem que a sua fé seja mediada pelo sacrifício. Você vai perguntar em que isso é importante. Há muitas coisas, mas hoje eu vou focar num aspecto. É que quando alguém chega diante de Deus e traz uma vítima inocente para se interpor entre ele e Deus, ele faz isso por fé. Ele tem algo que é vital. Ele tem a convicção de pecado. Você entendeu bem? Ele tem a convicção de afastamento de Deus. Ele tem a convicção de que ele está debaixo do desprazer de Deus. Ele tem a convicção de que não há comunhão entre ele e Deus. Ele está convicto dos seus pecados, que os seus pecados ofendem a Deus. Ele sabe que ele não pode simplesmente chegar a Deus, ele assim abertamente, de mãos vazias, ou sem que efetivamente alguém receba a punição, o sacrifício pelos seus pecados. É preciso que haja este reconhecimento de pecado. Caim achou que podia, e Caim está bem intencionado, eu entendo, até pelo menos aquele momento inicial, ele tem boas intenções. Mas ele entende que ele pode chegar a Deus, por isso que eu digo que ele é um paradigma. Caim e Abel não estão aí apenas por situação histórica, eles são ali porque eles são representantes da humanidade. A humanidade toda está representada nesses dois homens. É isso que a Escritura quer dizer, gente. Deu para você entender? Eles são paradigmas. Eles são dois modelos. Eles representam a humanidade toda. Agostinho entendeu bem isso quando escreveu A Cidade de Deus. Eles estão ali representando todos nós. Você está ali com um ou com o outro. Porque Caim entendeu que ele podia chegar até Deus simplesmente baseando-se no fruto do seu esforço, no fruto do seu trabalho, no fruto do seu empenho, bem intencionado, chegou até Deus, colocou ali a sua oferta, mas ele não dimensionou o abismo, o hiato, esse abismo intransponível que está entre Deus e os homens desde aquele momento em que Deus os baniu da sua presença. Abel, ao contrário, pela fé, diz o texto bíblico, ele percebeu isto. Aí você vai dizer, mas pastor, é meio injusto porque Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Parece meio natural que as coisas fossem assim. Parece natural, mas não é. Sabe por quê, gente?
Porque na obra de Deus da graça, Deus não apenas opera no momento da fé, mas Deus também opera em situações anteriores à nossa fé, naquilo que é chamado de graça preveniente, a graça que vem na frente, a graça que vem ali. Às vezes você está aí neste mundo andando perdido, quando você vem a Cristo, aí você vai dizer: ah, agora eu entendi, Deus já estava operando lá atrás na minha vida, eu não estava percebendo, as coisas já estavam se encaminhando, as coisas já estavam se dirigindo, a fim de que eu pudesse ter esse acesso, e você está aqui hoje na Igreja Batista Marambá, completando 18 anos, porque o Senhor agiu prevenientemente com uma série de favores, de graças para você, e não agiu com os chineses que estão nesse instante morrendo sem terem ouvido falar do Evangelho de Jesus Cristo. Porque a salvação é graça de Deus, no momento e também antes, nos caminhos que nós percorremos para chegar até Cristo. Entenda isto. Abel, ele, lidando ali com ovelhas, ele compreendeu uma coisa. Compreendeu que ele precisava de uma vítima propiciatória para comparecer diante do Senhor. E quando ele creu nisto, reconhecido do seu pecado, o Senhor se agradou desta condição dele, mas não apenas da condição, porque neste caso é importante também que o meio seja o certo. E diz o texto que o Senhor também se agradou do sacrifício que ele ofereceu. Fica claro? Não é só simplesmente uma questão de coração. É preciso que haja objetividade, que haja um método certo para você se aproximar de Deus. Vamos pensar como é o perdão de Deus um pouco, para que isso se esclareça para você. Como pecadores, nós estamos banidos da presença de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há um justo nenhum sequer. Como pecadores, nós não apenas estamos banidos da presença de Deus, mas nós estamos em conflito com Deus. Nós estamos em inimizade com Deus, nós estamos em rebeldia com Deus. E certas pessoas imaginam o perdão de Deus como uma coisa banal, como uma coisa fácil. Porque essas pessoas medem a Deus a partir de si mesmas. Mas deixa eu dizer uma mensagem que vem desde Abel para você. É que Deus nunca perdoa sacrificando, vamos dizer assim, as expensas ao custo da justiça. Para que haja perdão de Deus, a justiça de Deus precisa ser satisfeita. Este é o ponto. Deus não pode simplesmente acomodar as coisas, ajustar as coisas de uma tal forma que ele lide com o pecador, deixando a justiça dele, jogando a justiça dele para baixo do tapete. Deus, na verdade, para perdoar, para que o perdão de Deus seja adequado, ele precisa reconhecer que o abismo, o golfo entre o pecado e a justiça precisa ser mantido. Ou seja, há uma separação entre a justiça de Deus e o pecado. E essas duas coisas não estão simplesmente ali separadas por uma distância que o homem pode percorrer se desejar. Há um abismo intransponível entre o pecado e a justiça de Deus. Entendeu? Porque pecado é pecado, justiça é justiça. E Deus perdoa, mas apenas na condição em que não houver nenhuma alteração, nenhuma falsificação,
nenhum comprometimento da justiça. Para que Deus perdoe, a justiça tem que ser satisfeita. Assim, a primeira coisa que Deus precisa fazer no oferecimento do seu perdão é sustentar a justiça. É manter a justiça. E o pecado é chamado pecado. E essas duas coisas nunca poderão ser colocadas juntas. Abel entendeu isto. Que a justiça e o perdão de Deus não se encontram em nós. Que a justiça e o perdão de Deus se encontram por meio do sacrifício. É isto. A justiça e o perdão de Deus, podemos dizer hoje, se conciliam na cruz. Domingo nós vamos ver que é preciso que o nosso choro nos conduza a Cristo. Não há dúvidas. Mas o chorar mesmo não salva. Minha mãe cantava este hino. Ela cantava assim: o chorar não salva, mesmo lagrimar sem fim, jamais mancha carmesim poderá lavar em mim. O chorar não salva, obras não me salvam, meus esforços sem cessar não me podem transformar, nem meus males expiar, obras não me salvam, orações não salvam, apesar de seu fervor, petições não têm valor para salvar o pecador, orações não salvam. É Jesus quem salva, Ele a obra consumou, meus pecados expiou, com seu sangue me lavou. É Jesus quem salva. Foi Jesus que padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pôde assim salvar-me. É preciso, preste atenção, que o nosso pecado e o nosso arrependimento e as nossas lágrimas e as nossas petições nos conduzam à cruz. É na cruz e apenas na cruz que Deus manifesta aquilo que Ele requer. Porque no Calvário, aquele abismo, aquele golfo entre o Deus Santo e o homem pecador encontra uma espécie de ponte. É no sacrifício que a justiça e o pecado ali se encontram. E Deus então satisfaz a sua justiça por meio do sacrifício. E então o pecador obtém da parte de Deus a declaração, o testemunho de ser justo. Ali na cruz, nós contemplamos a miséria de sermos banidos da presença de Deus. Quando ouvimos Jesus clamar em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? O perdão de Deus para a alma do homem pode apenas encontrar lugar
quando a alma culpada e um Deus santo são colocados juntos através da fé que clama pelo preço que Jesus pagou. Em resumo, cada homem ou mulher está debaixo do julgamento de um Deus santo por conta do pecado. Ou um pecado que nunca foi tomado na cruz, nunca foi lançado sobre o sacrifício, ou então esta pessoa está experimentando a obra disciplinadora de Deus, de um Deus amoroso. Ou você está debaixo do juízo de Deus por nunca ter lançado o seu pecado sobre o sacrifício. Ou você está debaixo da disciplina do seu Pai, porque agora você já está com o seu pecado resolvido em Cristo Jesus. Perdão de Deus não é uma coisa barata, não é uma coisa banal, não é uma coisa fácil, é algo muito custoso. Sabe por quê? Porque o perdão nunca se dá ao custo da justiça. E a justiça de Deus precisa ser satisfeita. E o custo dessa satisfação foi pago no sacrifício do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Há um texto de Hebreus que eu gostaria que você lesse comigo, Hebreus capítulo 12. De 18 a 24. Hebreus capítulo 12, 18 a 24. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Até aqui o autor está falando dos episódios vividos lá no Sinai, quando Deus entregou a lei por meio de Moisés. O que a lei faz? A lei é ruim? Não, a lei é a expressão da justiça de Deus. Mas a lei, para nós pecadores, ela nos condena. Estamos condenados pela lei do Senhor. Mas agora ele vai falar dos versos 22 a 24. Preste atenção em algo muito importante. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Preste atenção nisso aí. Nós temos vindo a Jesus, o mediador. Você já deve ter ouvido a expressão mediador. Alguém deve ter dito para você: mediador é aquele que está no meio. É verdade. Mas não é toda a verdade. Sabe por quê? Porque mediador é um pouco mais do que isto. Mediador é aquele que está nas duas partes ao mesmo tempo. Neste sentido, ele é alguém que precisa vestir a camisa de Deus por inteiro e vestir a camisa do homem por inteiro. Ele precisa ser Deus completo e ele precisa ser homem completo.
para que efetivamente ele represente a integridade, a completude de ambos os interesses. Para que haja um mediador de fato, é preciso que ele seja Deus e ele seja homem. E o mediador de uma nova aliança, e agora o texto bíblico vai dizer, e a aspersão do sangue, que fala de coisas melhores que o sangue de Abel. Você se lembra o que aconteceu com Abel, não é? O Senhor não se agradou da oferta de Caim, diz então que descaiu-lhe o semblante. Porque Deus disse, não, eu não posso receber você nesta base aí. Você precisa resolver o problema da justiça que não está resolvido. Você vem com o seu pecado e como você vai fazer? Deus disse, não tem possibilidade, nós restaurarmos a comunhão desta maneira. Descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Olha aí o que o Senhor está dizendo. Ainda tem oportunidade para você. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Você está percebendo que não há aqui em Caim convicção de pecado? Ao contrário, o pecado endurece cada vez mais. E aí o texto diz, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Boa pergunta, não é? Deus faz perguntas. Deus faz aquela pergunta a Adão, Adão, onde estás? Não é verdade? Deus faz aquela pergunta à mulher lá no túmulo, mulher, por que choras? Deus faz aquela pergunta a João lá em Apocalipse, João, o que vês? Não é? E Deus faz essa pergunta agora para Caim, onde está teu irmão? E ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra por mim. Você está percebendo? O texto bíblico diz que o sangue de Abel, o sangue derramado por seu irmão, clamava a Deus. Clamava. E clamava por quê? Da própria terra, o sangue de Abel clamou por vingança. O sangue de Abel clamou pela condenação de Caim. Porque Abel foi o primeiro humano a ser morto. E nesse sentido, ele é uma espécie de representante de todos nós. Ou seja, todos nós a partir dali morremos. A morte de Abel teve um caráter não natural. Isto sublinha o fato de que a morte era não natural para os filhos de Adão, mas resultado do pecado. Caim não poderia esconder o seu pecado dos olhos de um Deus que tudo vê e um Deus diante de quem ninguém pode ocultar-se. Aí a lei já está presente desde o Éden. Moisés não inventou a lei, Moisés apenas transmitiu uma lei que já vinha presente desde os primeiros momentos, desde quando Deus disse, não comerás daquela árvore. A lei, o que é que ela faz? Ela está pedindo que o sangue de Abel seja vindicado. Diz aqui o texto, a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. A lei declarou Caim culpado e ela continua a servir a este propósito até hoje, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Não que a lei seja ruim,
Mas a lei, uma vez que confronta o nosso pecado e traz conhecimento do nosso pecado, ela nos condena. Assim, o sangue de Abel era uma evidência que clamava, apontando pelo pecado do seu irmão. Aquele sangue clamava pela condenação da justa, santa e boa lei de Deus. Eu diria, em quarto lugar, o sangue de Abel clamava contra Caim, não apenas em evidência de pecado, mas era também uma acusação. O sangue de Abel acusava o seu irmão. Ele clamava por vingança e recompensa, porque era um sangue que apontava para o pecado hediondo, homicida, fratricida, que era Caim. Mas o escritor aos Hebreus diz uma coisa maravilhosa, irmãos. O escritor aos Hebreus vai dizer que o sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, ao sangue da aspersão, o sangue de Jesus Cristo fala coisas superiores ao que clama ou ao que fala o próprio Abel. O sangue de Jesus clama por coisas superiores. E o que o sangue de Jesus proclama? Tal qual o sangue de Abel, o sangue de Jesus Cristo é evidência, não mais de um crime. Ao contrário, é uma evidência do intento gracioso de Deus. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, aquele texto, quando ele fala da justificação, ele vai dizer lá acerca de que o sangue de Jesus aponta. Romanos 5, versos 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, o sangue de Cristo não faz acusação nem clama por vingança, mas ao contrário, testifica da justificação do pecador e o seu livramento da ira de Deus. Gênesis 4:10 diz: da própria terra o sangue de Abel clamou por vingança. O sangue de Abel clamou pela condenação de Caim. O sangue de Jesus, usando a mesma figura, também clama, fala coisas superiores, isto é, clama pelo perdão dos filhos de Deus. Hebreus vai dizer aí os versos 12, Hebreus 9, os versos 12 a 15, vai dizer assim a palavra de Deus: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Pois isto mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Também Hebreus 10, 19 a 22, o texto vai dizer: tendo, pois, irmãos, intrepidez,
para entrar no Santo dos Santos. O que é Santo dos Santos? É a morada de Deus, é a presença de Deus. Aliás, o Éden sinalizava a presença de Deus, mas de alguma maneira Adão e sua mulher foram expulsos de lá. Mas o texto vai dizer que pelo sangue de Jesus nós podemos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero e coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O sangue de Jesus fala coisas superiores ao que clamava o próprio Abel, porque o sangue de Jesus clama por perdão para o pecador. O sangue de Jesus, usando a mesma figura, também clama coisas superiores, porque clama pelo perdão dos filhos de Deus. O sangue de Jesus clama por perdão para o pecador. Sabe, Caim e Abel representam todos os homens. Todos estamos ali. Se você for aí ao redor deste mundo, você perguntar em que as pessoas estão confiadas para chegar até Deus, você vai ver que, em resumo, há apenas 2 salvadores. Um não salva. A pessoa ou está confiada em si mesma, no seu trabalho, nas suas ofertas de manjares, no fruto do seu empenho, no fruto do seu suor, na sua justiça própria, digamos assim. E a gente pergunta para aquela pessoa: escuta, por que você acha que você vai para o céu, você terá a presença de Deus, você vai ser aceito por Deus? E a pessoa vai dizer assim: olha, é porque eu tenho sido uma boa pessoa, eu pago minhas contas, eu frequento a igreja batista lá do Marambá, eu me batizei, eu procuro não fazer mal a ninguém, eu procuro viver bem com os meus vizinhos, cuidar bem da minha família. Eu. Como Caim, eu. Não é que essas pessoas são mal intencionadas, por favor, não é isso. É que elas imaginam que elas podem chegar até Deus apenas com o fruto do seu trabalho, do seu esforço, sem ter resolvido o problema do seu pecado. Isso não é possível. Mas o outro chegou até Deus com convicção de injustiça própria. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que ele obteve de Deus o testemunho de que era justo. Não foi dele. Aliás, nem foi de ninguém. Porque naquele momento o único testemunho era de Deus. Foi Deus quem disse é justo, mas não por causa dele. É justo porque ofereceu um sacrifício mais excelente. É justo porque percebeu a necessidade que a justiça seja satisfeita por meio do derramamento do sangue do inocente. Porque sem isso não é possível aproximar-se de Deus. Porque o caminho do Éden está fechado. A porta a querubins e há uma espada flamejante. Não há como você voltar à presença de Deus sem o sacrifício. Deu para você entender? O sangue de Jesus Cristo faz esta ponte. Ele clama por perdão, porque ele satisfaz a justiça de Deus. Por isso você deve confiar nele. Ou você está como Caim, ou você está como Abel.
Ou você está sem mediador, ou você está com mediador. Ou você está só com oferta, ou você está com sacrifício. Como é que você quer chegar à presença de Deus? É preciso chegar crendo em Cristo. Porque o sacrifício de Abel, diz Hebreus, já apontava para isto. Por isso que o texto bíblico diz que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. E fala hoje. Fala você agora. Não tente chegar até Deus sem o sacrifício. É preciso crer em Cristo. Crer na pessoa de Cristo. E uma vez que você crer, sabe o que Deus faz? Você obtém testemunho de que você é justo. Não pelo que você é, mas por causa do sacrifício, da justiça que está no Cordeiro. E mais, Deus recebe o seu culto. Deus recebe a sua adoração. Deus recebe o seu louvor, porque protegendo você, porque cobrindo você, servindo de anteparo, está o Cordeiro, está o sacrifício. Que Deus te abençoe. Creia em Cristo, creia no sangue dele. Não pense chegar até Deus sem vir por Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém incluía Caim e Abel. Abel creu e foi a Deus por meio de Jesus, ainda que no símbolo, ainda que na sombra, ainda que no tipo, quando sacrificou o seu Cordeiro ao Senhor e disse: eu sou pecador, mas eis aqui ao que satisfaz a justiça do Senhor. Amanhã a gente vai avançar um pouquinho mais nisto. Eu quero convidar você a que nós vejamos mais 2 homens, porque também não são 2 homens quaisquer, são 2 modelos, 2 paradigmas, e eu vou pedir que você se identifique também com um deles. Que Deus os abençoe. Amém.